Olá, uma boa noite para você. A gente abre a edição de hoje do Band Cidade com um flagrante de imprudência no trânsito de Rio do Sul, no Alto Vale. Por muito pouco, uma mulher não foi atropelada em plena faixa de pedestres. E o pior, isso ocorreu na frente de um guarda municipal. Esse caso aconteceu no dia 12 de dezembro, mas o vídeo só foi divulgado agora pela Guarda Municipal de Rio do Sul. Tudo aconteceu nesta faixa de pedestres da Avenida Oscar Barcelos, em frente ao Bazar do Vavá. Como o semáforo estava inoperante, havia um guarda aqui orientando os motoristas. O vídeo mostra quando ele dá ordem de parada na faixa e uma mulher atravessa. Ocorre que um condutor ignora a ordem do guarda e, por pouco, não atropela a mulher sobre a faixa. Perceba que ela até dá um passo para trás para evitar o choque com o carro. Era um Palio branco, emplacado em Ibirama. A guarda emitiu as notificações para o condutor por dirigir ameaçando pedestres que estejam atravessando a via, uma infração gravíssima de R$ 293, mais 7 pontos na carteira. Por desobedecer a ordem de parada, ele levou outra multa grave de 5 pontos e R$ 195. O veículo só foi abordado no dia 25, durante rondas da Guarda Municipal. Estava com o licenciamento atrasado desde 30 de novembro. Mais uma infração gravíssima para o dono do veículo. Vale lembrar que desrespeitar uma ordem de parada também configura crime de desobediência, segundo o Código Penal, com pena inclusive de detenção. Uma lista de crimes e muita irresponsabilidade. Felizmente, tudo terminou bem. E uma pessoa morreu em um acidente na BR-101 entre as cidades de Joinville e Araquari, no norte do estado. Foi durante a madrugada desta quarta-feira. A batida provocou mais de 20 quilômetros de congestionamento e envolveu 2 caminhões e uma bicicleta no quilômetro 58 da rodovia. O ciclista foi atingido e não resistiu aos ferimentos. O nome da vítima não foi divulgado. A Polícia Rodoviária Federal também não informou o que teria provocado o acidente. Como a rodovia foi interditada para o atendimento à ocorrência, a fila então chegou a 20 quilômetros entre Joinville e Araquari durante a manhã desta quarta-feira. Aqui na capital, a Polícia Civil prendeu um homem acusado de assassinar a ex-mulher e fugir com os filhos do casal. O crime ocorreu em Içara, no sul do estado, neste fim de semana. A vítima é Franciele de Jesus Fogaça, de 31 anos de idade. A prisão do homem, que não teve o nome divulgado, ocorreu após uma negociação entre a polícia e a defesa do acusado. Ele confessou o crime. Os filhos do casal estavam com a avó materna sem sinais de violência física. Os policiais militares suspeitam que Franciele tenha sido esfaqueada e que ela estaria grávida. Só que uma perícia é que vai confirmar ou não esta informação. Logo mais, depois do... Estou de volta com o Band Cidade. Em novembro, o número de inadimplentes no país voltou a subir. Atualmente, mais de 66 milhões de brasileiros têm contas em atraso. O estudo da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil constatou que em novembro, 66 milhões e 570 mil brasileiros estavam inadimplentes. Entre os adultos, 4 em cada 10 estavam negativados. O volume de contas atrasadas cresceu 3,55% em relação a novembro de 2022. Em relação a outubro, houve alta de 0,54%. O mês de novembro tem características próprias em relação aos outros meses. A principal é que não houve um aumento real de massa salarial no Brasil. O aumento de massa salarial ficou muito próximo ao índice de inflação, ou seja, não houve dinheiro novo entrando na economia que permitisse que as pessoas efetivamente pagassem as suas contas. Em média, cada brasileiro negativado deve R$ 4.374,45. 3 em cada 10 consumidores tinham em novembro dívidas de até R$ 500. A maior parte das dívidas é com os bancos, seguidas pelas contas no comércio e pelas faturas de água e luz. Outro dado em destaque é o tempo de inadimplência. De 1 a 3 anos, que engloba mais de 70% dos débitos. Isso mostra claramente a dificuldade que o brasileiro está tendo para sair do seu endividamento mais antigo. O endividamento novo é pequeno, o mais antigo que é maior. E a dívida
num valor relativamente alto e para mais de uma empresa, demonstra também que essa pessoa está com dificuldades aí para liquidar estes débitos. A expectativa dos lojistas é de que, com a entrada dos recursos do 13º salário em dezembro, o indicador de inadimplência relativo ao último mês do ano retome a trajetória de queda interrompida em novembro. E a Fazenda Estadual anunciou as alíquotas para o Imposto sobre Veículos Automotores, o IPVA, do ano que vem, 2024. Os percentuais catarinenses estão entre os menores do país. Em Santa Catarina, a alíquota do IPVA 2024 vai ser de 2% para carros e utilitários e de 1% para motocicletas e similares, veículos de transporte de carga e de passageiros e os destinados à locação. O estado é um dos 3 do país a aplicar as menores taxas. O imposto vai poder ser pago em até 3 vezes sem juros ou em até 12 parcelas no cartão de crédito. Não há desconto para pagamentos à vista. Pessoas com deficiência e proprietários de veículos com 30 anos de fabricação estão isentos do tributo. Em todo o país, a expectativa é de que o IPVA tenha um valor menor em 2024, já que o valor médio do carro usado teve uma queda de 4,26% até novembro. Este é o indicador usado para o cálculo do imposto. Você vai conhecer agora uma feira especial em Taió, no Alto Vale do Itajaí. Por lá, agricultores e artesãos se reúnem para vender a produção na praça central do município. É a Feira da Agricultura Familiar e do Artesanato, que ainda nem completou um ano e já é um sucesso. Essa é a Feira da Agricultura Familiar e do Artesanato, aberta em março de 2023 em Taió. Agricultores dos 4 cantos do município e artesãos trazem o que produzem para vender na Praça João Machado da Silva. E tem de tudo um pouco: hortaliças, pães, geleias, até as suculentas do sítio Anael. Muitas vezes a gente só lá no sítio eles não conhecem, né? Mesmo o povo de Taió não conhece o nosso trabalho aqui. Então para nós é muito gratificante vir aqui mostrar isso aqui tudo, né? A Nair trocou de profissão e de endereço. Atuava como esteticista em outra cidade, virou produtora rural e vem com a família da localidade de Espigão, no interior do município, para vender na feira. Hoje a gente está produzindo cabutiá, né, que são aquelas abóboras, e morangos. Um morango é uma variedade bem diferente, é um morango doce, né, sem acidez, muito gostoso, ele é totalmente diferente. Para quem conhece morango, ele é diferente. O Jailson traz os pimentões que produz. Uma oportunidade muito boa para a gente estar comercializando e atingindo o consumidor final, né? Onde a gente consegue agregar um pouco mais de valor no nosso produto e também trazer para o cliente um produto mais fresco, um produto que foi processado há poucos instantes antes da feira, então traz todo esse conforto para o cliente também. A Maichele vem para a feira vender cogumelos. A feira ela tem nos ajudado a ver um mercado diferente do que a gente tinha no início. A gente imaginava só o cogumelo in natura e hoje a gente já está caminhando para os processados, porque o pessoal sempre pede produtos prontos já. A feira é realizada 2 vezes por mês, geralmente aos sábados, aqui na praça. E de vez em quando é organizada também em datas alternadas para atrair um público diferente. Um dos objetivos, né, é a gente ter esse contato direto do produtor com o consumidor, né? E aí também economizando estrada e tudo mais, o caminho das frutas e verduras que tem por aqui, né? Para incentivar as compras na feira, a Prefeitura de Taió disponibiliza, através de lei municipal, um vale de R$ 25 por mês para os funcionários, valor que eles só podem investir aqui. Várias vezes foi começado com a feira, mas essa vez eu acho que vai ficar aí permanente para vários tempos essa feira, e a gente vê assim uma motivação, ver o pessoal participando e os feirantes cada vez procurar cada vez participar mais com mais produtos. Olha, apesar do calorão dos últimos dias, a quarta-feira foi marcada, vejam só, por geada na Serra Catarinense. Dá uma olhadinha no telão. Cidades da região como São Joaquim amanheceram com temperaturas abaixo de 5 graus.
O resultado foi esse que a gente vê aqui nos campos do Vale dos Caminhos da Neve, que fica ali a poucos quilômetros do centro da cidade. Campos cobertos com a fina camada da geada. Outras cidades da região, como Urupema, tiveram mínimas próximas de 5 graus. E a massa de ar seco, também chamada de sistema de alta pressão, vai se afastar para o oceano. Mesmo assim, o dia ainda vai ser de tempo bom em Santa Catarina. É o que mostra o nosso mapa, dia ensolarado em todas as regiões de Santa Catarina, com um pouquinho mais de nuvens na faixa litorânea e também em áreas próximas como o Vale do Itajaí. As temperaturas voltam a ficar elevadas em todo o estado. Vamos conferir mínimas e máximas para hoje e para amanhã, né? Na capital, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Joinville, variação entre 18 e 33. Em Blumenau, mínima de 17 e máxima de 33 graus. Viramos a página. Sul do estado, Criciúma, mínima de 15 e máxima de 34 graus. Em Lages, a variação vai ser entre a mínima de 12 e a máxima de 28. E em Chapecó, no oeste catarinense, mínima de 17 e máxima de 32 graus. A seguir, Balneário Camboriú promete o maior show de drones da América Latina no Réveillon deste ano. Daqui a pouco os detalhes. E no esporte, veja como foi o ano de 2023 de Brusque e Chapecoense. O Brusque foi bem, a Chapecoense não. Os detalhes depois do intervalo, continuem com a gente. Estamos de volta para falar do Réveillon em Balneário Camboriú. A festa promete entrar para a história. A cidade espera mais de 2 milhões de visitantes e vai ter uma verdadeira surpresa para quem escolheu passar a virada para 2024 por lá. Olha só. A festa da virada vai ter o tradicional show com fogos de artifício que encanta moradores e visitantes, com 15 minutos de duração. 8 balsas vão ser instaladas ao longo da praia central. Só que antes disso, a cidade promete exibir o maior espetáculo com drones da América Latina. Por volta das 11h50 da noite do dia 31 de dezembro, na Praia Central, o show vai ter 10 minutos de duração, com mais de 1.000 drones que vão iluminar o céu e formar imagens que remetem às cidades de Balneário Camboriú e Abu Dhabi. O espetáculo é um presente da capital dos Emirados Árabes Unidos para a cidade catarinense. O show está previsto para a altura da Rua 3.300, na Barra Sul, uma festa que promete ficar na memória dos mais de 2 milhões de visitantes esperados para celebrar a chegada de 2024 em Balneário Camboriú. Bom, e na capital do estado, que também vai ter show de drones, que não vai ficar devendo para Balneário Camboriú não, a virada vai seguir então a todo vapor e a organização também. Por isso, a Secretaria Estadual de Infraestrutura anunciou o fechamento da passarela e também das pistas da ponte Hercílio Luz a partir desta quinta-feira, 28 de dezembro. O fechamento vai possibilitar a instalação dos equipamentos para a festa de Réveillon na ponte, que vai ter uma cascata de fogos de artifício que vai, sim, encantar moradores e turistas com toda certeza. Nessa quinta-feira, vai ser fechada a passarela voltada para a Beira-Mar Norte. No dia 31, a partir das 7 da noite, a pista também vai ser fechada, a pista de rolamento. E a partir das 10 horas da noite, aí a passarela voltada para os clubes de remo também vai ser fechada. O trânsito de pedestres volta ao normal no dia 1º de janeiro, o de veículos no dia 2 de janeiro. E vale ressaltar que durante a queima de fogos não vai ser permitida a permanência de pessoas na ponte Hercílio Luz. Hoje a gente segue na retrospectiva dos principais times catarinenses no ano de 2023, que foi um ano de altos e baixos para o futebol de Santa Catarina. Quem terminou o ano em alta foi o Brusque. O time ficou sem o título estadual deste ano, mas garantiu o retorno à Série B no ano que vem. Qual seria o futuro do Brusque em 2023? Essa pergunta, cheia de incertezas, foi feita antes do Campeonato Catarinense deste ano. O passado não foi bom. O quadricolor havia sido rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro deste ano. Para a nova temporada, o time do Vale anunciou reforços. Um deles, a contratação do técnico Luizinho Lopes. O novo comandante foi contratado para comandar o time em 4 competições: Recopa, Catarinense, Copa do Brasil e Série C. E o quadricolor abriu a temporada 2023 com taça pro alto. Na Recopa Catarinense, o placar de 1-0 sobre o Marcílio Dias, com gol do Alex Juan, deu ao Bruscão o bicampeonato da competição. No dia 15 de janeiro, veio a estreia no Estadual 2023. Uma vitória tranquila contra o Barra no Augusto Bauer.
Já nas quartas de final, um empate sem gols fora de casa contra o Concórdia no jogo de ida. E o 2-0 em casa levou a equipe invicta para a semifinal. E você lembra o que aconteceu? 2 vitórias tranquilas, 2-1 e 3-1 no Vale. E o Brusque alcançava a primeira meta do ano, a vaga numa final de campeonato catarinense. O adversário, o Criciúma. Com o caldo mais grosso contra um adversário duríssimo, o quadricolor ficou com o vice-campeonato no Estadual 2023, após sofrer 2 derrotas por 1-0 para o Tigre. Mas o ano estava só começando e o Bruscão tinha ainda muita temporada pela frente. Na milionária Copa do Brasil 2023, o quadricolor não passou da segunda fase. No dia 16 de março, a equipe se despediu após a derrota por 1-0 para o CSA no estádio Rei Pelé. Na Série C, muitas dificuldades. Só que o Bruscão fez o que precisava na competição. A classificação para a segunda fase e a caminhada rumo à Série B foram traçadas com muita garra pela equipe do Vale. Sem dar moleza para ninguém, o Brusque arrebentou, liderou o Grupo B e chegou. Alcançou a principal meta do ano, vaga na final da Terceirona e o acesso à Série B 2024. A grande expectativa era de taça para o alto. O 0-0 contra o Amazonas foi um bom resultado para o jogo de ida da grande final. Já na partida de volta, no Augusto Bauer lotado, o Brusque até saiu na frente. Mas o Amazonas buscou o empate e meteu a virada com o Sassa. Brusque, vice-campeão da Série C. O Bruscão fez bonito em 2023 e 2024 é logo ali. Uma coisa é certa. O quadricolor do Vale está se preparando com força total para dar muita alegria para essa torcida que merece. Que venha a próxima temporada. Com toda certeza, o Brusque teve suas oscilações, mas terminou o ano de forma muito positiva com o retorno à Série B, logo depois do rebaixamento neste ano. Já o ano da Chapecoense, esse não foi bom não. O time teve um desempenho aquém das expectativas no Campeonato Catarinense. Pretendia o título, mas caiu nas quartas de final. E na Série B do Campeonato Brasileiro, a expectativa também era alta. O time queria o acesso à Série A de 2024, mas só se livrou do rebaixamento para a terceira divisão na última rodada. Um ano difícil para o Verdão do Oeste. 2023 deixou marcas na Chapecoense. O clube não conseguiu chegar à final do Campeonato Catarinense. Apesar de se classificar em segundo lugar na primeira fase da competição, o time encerrou a participação no estadual no mata-mata das quartas de final. Os resultados negativos contra o Barra desclassificaram a Chape. 2-0 para o Barra no jogo de ida e 2-1 de novo para o Barra na Arena Condá. Foi o fim da Chape no Catarinense. E na Copa do Brasil, confronto estadual, o Marcílio Dias eliminou a Chapecoense e avançou à segunda fase da competição. Com o gol de Peu, Marinheiro de Itajaí fez 1-0 dentro de casa e deixou o favoritismo do Verdão do Oeste pelo caminho. Mas ainda tinha um campeonato brasileiro inteiro da Série B pela frente. As expectativas eram grandes. 38 rodadas para o Verdão mostrar a força do Oeste catarinense, a tradição de um clube vencedor que sempre superou as dificuldades. Só que o desempenho do clube deixou a desejar. Vale lembrar que 4 técnicos passaram pelo comando do elenco em 2023. A Série B foi um sufoco danado para a vida do torcedor da Chape. O time chegou a ficar 11 jogos seguidos na zona de rebaixamento. Foi uma briga quase que interminável contra o fantasma da Série C. 25 de novembro de 2023, a Arena Condá, 38ª rodada. A Chape dependia de uma vitória, pois estava dentro da zona de rebaixamento com apenas 37 pontos. Por falar em depender, o Verdão também precisava de uma combinação de resultados para permanecer na Série B. E o jogo foi do jeito que deveria e precisava ser. Uma vitória gigante do Verdão do Oeste por 3-1. E para completar a alegria, as combinações de resultados favoreceram. Fim do sufoco, triunfo alviverde e Chapecoense finalmente se livrou do rebaixamento e ficou na Série B 2024.
7 horas e 17 minutos, 7 e 17, imagens ao vivo de Florianópolis na tela para você. É a capital de todos os catarinenses. Em destaque, as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Neste momento, o movimento mais intenso na saída da ilha pela ponte Colombo-Sales em direção à Via Expressa Continental e aos bairros da região continental da cidade e também os municípios da região metropolitana. E também um movimento um pouquinho mais tranquilo para quem entra na ilha pela ponte Pedro Ivo Campos. 24 graus é a temperatura neste momento em Florianópolis, tempo bom neste finzinho de tarde, começo de noite aqui na capital do estado. E olha, para fechar, pesquisadores do projeto Meros do Brasil identificaram um cardume com 31 peixes desta espécie na última sexta-feira. As imagens foram divulgadas apenas hoje. Veja aí. Os meros são peixes marinhos da família das garoupas e são fundamentais para o equilíbrio dos oceanos e dos ecossistemas associados à presença deles. Essa espécie é a maior de garoupa do Oceano Atlântico. Pode medir mais de 2 metros de comprimento e pesar mais de 250 quilos. O que garantiu aos meros os apelidos de Senhor dos Mares e Gigante dos Mares. O mero está em risco de extinção no Brasil e no mundo, e os peixes dessa espécie sofrem com captura ilegal, morte incidental e poluição marinha. E com essas belas imagens, a gente fica por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição você confere em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.